Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Medicina Sem Bula e esse episódio é pra lá de especial. Ele simboliza o Novembro Azul e a saúde do homem. E para isso nós trouxemos um convidado muito especial, o Elias Rocha, da UFMT, a qual nós vamos ter o privilégio imenso de ouvi-lo hoje. E eu passo a palavra para o meu convidado. Muito bom ser convidado para falar sobre o Novembro Azul, sobre a saúde do homem. Iniciando, esse episódio, é bem legal a gente pensar que antes, quando a gente ouvia falar sobre Novembro Azul, já pensava em câncer de próstata. Hoje, a gente pensa em homem, saúde do homem, porque esse homem não é somente próstata, ele é muito mais do que uma próstata. Professor, em relação à saúde do homem, quais são as doenças crônicas mais comuns que acometem a saúde desse homem como um todo dentro da atenção primária? Como é que o médico, o enfermeiro faz o manejo desse paciente? Quando eles aparecem, né? Porque às vezes os homens não aparecem com muita facilidade. Mas as maiores causas de doença que levam os homens para atenção básica está principalmente na hipertensão arterial, que muitas pessoas conhecem como pressão alta, né? A questão do infarto, as doenças relacionadas também ao diabetes. Então, são as principais doenças que normalmente levam os homens a procurar os serviços de atenção básica. Claro que nós temos também as viroses, mas pensando nas doenças crônicas, é principalmente a hipertensão e o diabetes. Em relação ao rastreio dessas doenças, quais são as limitações além dessa procura, né, pelo atendimento? Que a gente sabe que os homens eles têm uma dificuldade muito grande em procurar ajuda, atendimento. Quais seriam as outras limitações que acometem o público masculino? Eu acredito que as limitações, elas vêm muito relacionado à cultura do homem de não se cuidar. O homem, a maioria das vezes, ele é criado para cuidar da família e acaba esquecendo de cuidar de si próprio, que é o autocuidado que nós chamamos. E nós identificamos que essa é uma questão cultural, porque até então cuidar era coisas de mulher. De um tempo para cá, através das políticas públicas e das doenças que vêm aparecendo e do número de morte desses homens, a gente consegue identificar que o homem também precisa trabalhar a questão do autocuidado. E dentro dessa necessidade masculina, o que você identifica como fator que fazem esse paciente procurar o atendimento? Só quando está um caso mais grave, quando eles veem que assim não tem para onde correr, que eles procuram esse atendimento? Quando nós pensamos na atenção primária, é bem dessa forma. No entanto, às vezes acaba tendo um alto custo, porque a maioria das vezes esses homens eles procuram os serviços de emergência. E aí já está em situação avançada, isso acaba tendo um custo muito alto. Quando a gente pensa na atenção primária, nas UBSs, o que acontece? Esses homens estão começando a mudar esse comportamento, porque até então os homens, dentro dessa cultura, eles querem ser atendidos muito rápido. Então, quando eles vão num serviço de emergência, às vezes esse atendimento é rápido. Agora, quando eles vão na atenção primária, o que acontece? Às vezes eles vão um dia para marcar a consulta, eles voltam outro momento para fazer a consulta. Quando ele faz a consulta, de repente é solicitado exames e aí ele tem que ir num outro local coletar esses exames. Então, para os homens, eles acham que isso é desnecessário e isso é perder tempo. No entanto, nós já identificamos, estamos trabalhando com essa cultura dos homens, que isso é um investimento em saúde.
As mulheres, a gente sabe que há muito tempo elas fazem isso, elas vão para a fila, elas esperam, mas os homens, eles não têm muito essa paciência, que é a paciência do cuidar de si mesmo. E dentro desse contexto, né, de atendimento, qual que é a diferença de prevenção e diagnóstico precoce quando a gente pensa em câncer de próstata? Eita, câncer de próstata, pessoal, por incrível que pareça, é uma doença que continua assustando muita gente, mas quando a gente fala em câncer de próstata, por mais que a gente tenha avançado, muitas pessoas ainda pensam no toque retal. E quando você fala em rastreamento e quando você fala em prevenção, é bem legal a gente pensar nessa questão da próstata. E aí, pessoal, já aproveito para passar essa mensagem para todas as pessoas. Se eu tenho história de câncer de próstata na minha família, eu preciso começar a fazer os exames preventivos aos 40 anos. Exames preventivos. E se eu não tenho histórico de câncer de próstata na minha família, a partir dos 45, 50 anos. Só que eu preciso falar também que o câncer de próstata, no número raro, ele pode atingir pessoas antes dos 40 anos também. Só que essa é a recomendação do Ministério da Saúde para iniciar a fazer esse rastreamento. Em relação ao tratamento, né, desse paciente que foi diagnosticado com o câncer de próstata, quais são os tabus que estão ali envolvidos? O tratamento do câncer de próstata, ele tem avançado muito, porque quando nós fazemos o diagnóstico precoce, que é principalmente através de um exame de sangue chamado PSA, da mesma forma que as pessoas vão no laboratório, colhem um pouquinho de sangue para fazer um teste de diabetes, de colesterol, o PSA é um exame de sangue que é feito para ver como que está a produção de uma proteína que é fabricada pela próstata. E aí, através do PSA, se ele der alterado, os profissionais do centro de saúde, eles vão encaminhar esse homem para um especialista, descobrindo e fazendo o diagnóstico que realmente ele tem o câncer de próstata. A maioria dos homens que são diagnosticados precocemente, eles fazem o tratamento e tem cura, certo? Essa é a grande vantagem do rastreamento, que quando nós descobrimos precocemente, a maioria das vezes tem o tratamento e tem cura. Certo. E com relação às mutações genéticas, existem muitas variações do tipo de câncer de próstata? Tem alguns que são mais agressivos, outros que são menos. Como é que é essa questão? Sim, normalmente a gente sempre comenta com os homens, quando faz esse diagnóstico, que normalmente o urologista ele vai coletar aproximadamente 10 pedacinhos da próstata para conseguir identificar em toda a próstata qual a área dela que está doente e que tipo de câncer atingiu esse homem, atingiu essa próstata. Por isso que é tão interessante as recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia para essa biópsia em toda a próstata, porque a partir do momento que descobre qual o tipo de câncer, descobre também se ele é aquele tipo de câncer que as pessoas falam, é um câncer mais bravo, é um câncer perigoso. Então, à medida que faz esse diagnóstico, o oncologista ele já pode entrar com o tratamento correto. Lembrando que, quando esse diagnóstico ele é feito precocemente, uma das opções do tratamento pode ser a cirurgia para a retirada dessa próstata. No entanto, pessoal, quem decide isso, a maioria das vezes, é esse homem
junto com a família, junto com o urologista. Não é somente o médico que decide, não é somente o homem. Normalmente, o urologista ele vai explicar para essa família quais são os tipos de tratamento e a família, junto com esse homem, eles vão decidir qual o tratamento eles vão querer estar realizando, que vai trazer o maior sucesso para esse homem. E pensando ali na prevenção, né, na atenção primária, quais são os sinais e sintomas que a gente pode falar para o nosso público para eles identificarem e buscarem esse atendimento? Normalmente eu comento com esses homens, com essa família, porque, pessoal, que eu estou comentando família também. Porque alguns sinais, se esse homem ele estiver escondendo na família, a gente consegue perceber. Por exemplo, se eu tenho aquele homem que ele tinha o hábito de ir no banheiro, fazer xixi, aquele homem que vai urinar, e ele volta rapidamente, isso significa que ele conseguiu esvaziar a bexiga dele rapidamente e voltou rapidamente. Agora, se eu tenho um homem que a gente sabe que ele foi no banheiro fazer o número 1 e ele está demorando para voltar, isso significa o quê? Que aquele jato de urina que era grosso, aquele jato de urina que era forte, de repente está ficando um pouco mais fino. Tem um pessoal por aí que eles brincam, né? Aquele jato de urina que era longe. E com o passar do tempo, esse homem começa a mijar no dedão ou na ponta da botina, né? Aquela coisa assim. Então, as principais mudanças relacionadas à característica desse jato urinário pode ser um sinal que a próstata não está tão legal. Isso no início. Um pouco mais tarde, esse homem ele pode apresentar também, às vezes, o xixi muito vermelho, porque pode ter sangue nessa urina. E um pouco mais tarde ainda, esse homem ele pode começar a ter dificuldade também nas relações sexuais, porque a prática sexual masculina, o orgasmo masculino, o prazer sexual masculino está muito relacionado à questão da próstata. E se a próstata ela aumentou de tamanho, se a próstata ela cresceu, isso significa que esse homem ele pode ter prejuízos também nas práticas sexuais. No caso, a disfunção erétil, né? Pode ser a disfunção erétil, ou às vezes até outros prejuízos que ele pode ter. O que acontece? Quando o homem ele vai ejacular, o que a próstata faz? Ela parece uma mesma função do nosso coração. Nosso coração ele fica batendo o tempo todo. O homem, quando ele vai ejacular, o que acontece? Esse jato ejaculatório, ele vem de dentro da próstata. E no momento que a próstata ela aperta, ela contrai, essa porção da uretra, do canal da urina, onde passam os espermatozoides, se a próstata ela estiver doente, se ela estiver dura, ela não consegue fazer essas contrações e aquele gozo que saía com um pouco mais de força, às vezes ele vai ficar saindo muito fraco também. Então ele pode dar essa diferença também no orgasmo masculino. Em relação à andropausa masculina, como é que a gente pode diferenciar a andropausa dos sinais de envelhecimento normais do homem? Como é que a gente faz essa diferenciação? A andropausa é um assunto super interessante. Existem alguns profissionais que às vezes não gostam dessa palavra de jeito nenhum da andropausa. Às vezes eles trazem como distúrbio do envelhecimento, né? Porque assim como a mulher tem alteração hormonal a partir do momento que entra na menopausa, nós, os homens, depois dos 60, 70 anos, podemos ter uma baixa hormonal também. Então, quando tem essa alteração hormonal
Nos homens, que muitos conhecem no dia a dia como andropausa, às vezes é muito difícil identificar por causa do comportamento masculino. Às vezes esse homem ele não considera que ele está muito chato por causa de uma queda hormonal, às vezes relacionado à ansiedade ou às vezes também relacionado à insônia. É muito comum esses homens, quando têm um distúrbio do envelhecimento que é causado por questões hormonais, isso pode estar acontecendo com os homens. Claro que é uma taxa bem menor do que acontece com as mulheres, mas é super interessante investigar se esse homem ele teve uma queda hormonal, porque é muito comum essa queda hormonal nos homens, ela está associada também com o tamanho da próstata. Às vezes, à medida que tem essa diferença de hormônio, às vezes a próstata ela pode começar a aumentar de tamanho. E aí, pessoal, eu aproveito para a gente falar também que os homens, a partir dos 65 anos, a partir dos 70 anos, a maioria dos homens vão ter um aumento da próstata, certo? Só que isso não significa que seja câncer. Nós chamamos esse aumento de hiperplasia benigna da próstata. Então, de repente, esse homem ele está tendo dificuldade para urinar, ele faz todos os exames que precisa ser feito, só que não vem diagnóstico de câncer de próstata. Ele tem um aumento da próstata, de repente ele precisa ser operado, mas isso não tem nada a ver com câncer. Então é super interessante que todas as famílias ficam sabendo dessa história, porque de repente é simplesmente um aumento da próstata. Muitos chamam ainda, a próstata ela está inchada. Inclusive os homens às vezes ficam super felizes quando ele sai do consultório do urologista e ele fala, opa, não é câncer, a próstata está inchada. Então isso é muito comum acontecer, principalmente depois dos 70 anos. Professor, em relação aos seus projetos, né, o projeto Pro Homem e o projeto dos caminhoneiros, a gente sabe que é um público muito vulnerável, né, em relação à saúde. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho da sua atuação, como é que acontece todo o seu processo. Tanto o projeto Viva Bem Caminhoneiro quanto o projeto Pro Homem, eles já têm mais de 15 anos de existência. Foi super interessante o surgimento desses projetos. Nessa época, não existia ainda a política da saúde do homem. A política da saúde do homem, ela foi lançada em 2008, 2009. Nessa época já existia o Pro-Homem, o Viva Bem Caminhoneiro. Então, esses projetos, eles nasceram da necessidade de nós fazermos orientações para os homens. E são orientações que eu sempre brinco com as pessoas, que é orientação para homens saudáveis. Às vezes eu brinco com o pessoal que nós, da área da saúde, a gente sabe cuidar de pessoas doentes. Mas quando chega uma pessoa para nós e fala, ó, não estou doente, eu preciso de orientações para eu manter saudável, para eu não adoecer. Às vezes a gente até assusta, né? Então, esses dois projetos, eles vêm nesse sentido. Então, eles são executados, a maioria das vezes, em empresas, transportadoras, postos de combustível, principalmente o Viva Bem Caminhoneiro, ele é executado no período da noite, quando esse caminhoneiro ele para descansar, fazer suas refeições, é o momento que a nossa equipe da Universidade Federal do Mato Grosso, a gente aborda esse caminhoneiro para falar e também fazer alguns testes com esses homens. Nós iniciamos principalmente pela verificação de pressão,
Porque às vezes o caminhoneiro ele viajou o dia todo, está cansado, está estressado, às vezes já tem um diagnóstico de pressão alta, mas ele não está conseguindo fazer um controle rigoroso dessa pressão. Então a gente verifica a pressão desse caminhoneiro, coloca ele sentado junto com a nossa equipe e vamos conversar com eles sobre coisas do dia a dia desse caminhoneiro. E eu sempre dou uma dica para os nossos alunos da universidade. Eu falo assim: você quer mexer no coração de um caminhoneiro? Pergunta para ele como que está a família. Porque muitos deles ficam a maior parte do tempo nas estradas, viajando, longe da esposa, longe dos filhos, não acompanha a evolução dos filhos na escola. E aí, quando a gente pergunta como vai a família, tem alguns que o olho chega a brilhar um pouco mais forte. E para nós, os profissionais da área da saúde, eu deixo também, pessoal, essa dica. Todas as vezes que nós estivermos atendendo um homem ou estivermos atendendo um caminhoneiro, precisamos dar muita atenção para esse caminhoneiro, porque o caminhoneiro ele viaja o Brasil inteiro. Então, tem muitos profissionais que não gostam de atender caminhoneiros, porque ele vai falar assim: eu vou pedir um exame para esse caminhoneiro em Barra do Garças, esse caminhoneiro não vai trazer esse resultado de exames para eu ver, porque amanhã ele vai estar em Cuiabá, depois ele vai estar em Rondônia. Por isso que o nosso atendimento com esse caminhoneiro, ele precisa ser direcionado de uma maneira nesse sentido. Eu vou ter um único encontro com esse caminhoneiro. Preciso atender da melhor maneira possível, orientar ele adequadamente, porque amanhã ou daqui 30 dias é um outro profissional que vai estar atendendo esse caminhoneiro. E pensando na questão das ISTs, né, nas infecções sexualmente transmissíveis, essas infecções, elas são fatores que predispõem o câncer de próstata? Quais são os fatores que fazem a predisposição da doença? Antes da gente falar sobre isso, eu só preciso falar para essa galerinha que está nos ouvindo que nós vamos conversar um pouquinho mais ainda sobre o Novembro Azul, hein? Aguarda aí que nós vamos falar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Quando a gente fala sobre as infecções sexualmente transmissíveis, tanto para os homens da área urbana quanto para os caminhoneiros, é um tema que muitas pessoas fogem. Porque quando a gente fala sobre as infecções sexualmente transmissíveis, nós estamos falando sobre práticas sexuais. E na nossa sociedade, falar sobre práticas sexuais ainda é um grande tabu. Então, respondendo um pouco mais direto à tua pergunta, se essas infecções elas têm alguma relação com o câncer de próstata, a gente precisa estudar um pouco mais essa questão. Porque às vezes a gente fica pensando em doenças complicadas relacionadas ao câncer de próstata, mas por incrível que pareça, uma das doenças mais comuns nos homens e inclusive nos caminhoneiros é uma tal de uma doença que a gente chama de gonorreia. Nós, os profissionais da área da saúde, às vezes chamamos de uretrite. Só que é a doença mais comum e é a doença mais antiga do mundo. Desde a época de Jesus Cristo já existia gonorreia e a gonorreia ela continua existindo. Então, a gonorreia ela tem uma relação muito próxima com a próstata, mas não é em relação ao câncer de próstata. É numa doença chamada prostatite. Porque quando a gonorreia ela não é tratada e curada adequadamente, a bactéria, o bichinho da gonorreia, ele pode ficar alojado na próstata e esse homem ter uma doença chamada prostatite.
Só que a gonorreia também, pessoal, ela pode ir para dentro do saco também e ficar alojado em alguma partezinha também dentro do saco. Ou seja, a maioria das doenças ou das infecções sexualmente transmissíveis, elas não têm relação com o câncer de próstata. No entanto, elas podem ser descobertas juntos, porque já que esse homem, de repente, apareceu para tratar uma infecção sexualmente transmissível, os profissionais da área da saúde aproveitam que esse homem chegou para cuidar da saúde, e aí nós podemos olhar também para a questão da próstata desse homem. E pensando na questão do único encontro, né, com esse paciente que pouco procura a saúde, como é que a gente faz, além do exame físico, os marcadores biológicos? Quais são os marcadores que você solicita para esse paciente, para você ter um entendimento ali de o que esse paciente tem? Se ele tem uma doença crônica, se ele tem feito a prevenção dele, como é que isso acontece nesse único encontro? Nossa, que pergunta maravilhosa. Aí, nesse caso, a gente pensa num profissional da área da saúde, qualificado, que a gente fala que ele vai olhar para esse homem além da próstata e além dos genitais. Ele vai sentar, né? Conversar com esse homem. Tipo assim, me conta um pouco a sua história. Porque muitas dessas doenças a gente não precisa fazer exame nenhum para descobrir que a pessoa está tendo alguma necessidade. A partir do momento que a gente escuta atentamente esse homem, nós podemos solicitar alguns exames. No entanto, como a gente já sabe que às vezes esses homens eles demoram voltar, normalmente a gente tem os testes rápidos. Então nós podemos fazer o teste rápido, que ele fica pronto em 20 minutinhos, que é o teste para hepatite, o teste para hepatite C, hepatite B, o teste para sífilis e o teste para HIV também. Então a gente sempre conversa com esse homem, pergunta para ele se ele teve algum comportamento de risco. Porque ao contrário do que a gente pensa, muitas pessoas às vezes pensam que os caminhoneiros são super biscateiros aí pelas estradas. E na realidade, pessoal, olha o que acontece. Os caminhoneiros, como eles estão longe das suas famílias, e pelas estradas nós temos uma oferta de sexo muito grande com os profissionais do sexo. Então, quando esse caminhoneiro ele chega para consultar ou qualquer outro homem, nós, os profissionais da área da saúde, precisamos aproveitar essas oportunidades. O que nós conseguimos fazer de teste rápido, precisamos fazer porque aproveita a oportunidade. E, a partir disso, nós podemos solicitar outros exames, principalmente os exames do colesterol, ou às vezes a gente chama de lipidograma, né? Porque a gente já sabe que muitos homens não têm uma dieta saudável, ou às vezes uma dieta rica em gordura, e o excesso de colesterol no corpo, às vezes o que vai acontecer? Ele acaba entupindo as veias, e esse homem pode ter um derrame, pode ter um infarto. Então, esses marcadores, eles são bem interessantes para a gente conseguir traçar também o perfil desse homem. Em relação a essa parte do perfil lipídico, o perfil lipídico está muito associado às doenças cardiovasculares. Como é que a gente consegue fazer a promoção, a prevenção e a recuperação em saúde desse paciente que foge tanto da procura médica? Às vezes eu sempre brinco com as mulheres que, de repente, quem precisaria fazer a comida em casa seria os homens, né? Não seria nem a dona de casa, nem aquela secretária do lar, porque esse homem, ele ia ter realmente
uma verdadeira necessidade de compreender sobre esses alimentos. E parece que os alimentos gordurosos, parece que eles são mais saborosos, né? Nada de ficar olhando para uma folha de alface, para um repolho, né? O pessoal fala assim, nossa, isso aí não tem sabor. Só que é muito interessante que o profissional da área da saúde converse com esse homem e junto, eu sempre falo que nós, os profissionais da área da saúde, não devemos dar receita pronta para esses pacientes, para essas pessoas. É super interessante que a gente converse com essas pessoas, com esses pacientes, e a gente vai construindo junto. Porque a melhor coisa que tem para nós orientarmos alguém é quando essa pessoa ela enxerga que ela tem uma necessidade. E eu sempre brinco com qualquer pessoa que tem medo de veias entupidas, as doenças cardiovasculares. Eu sempre brinco com eles. Vamos pensar naquela pia lá da nossa casa, onde nós lavamos as vasilhas cheias de gordura todos os dias. Quando essa pia é nova, esses canos, essas tubulações são novas, ela não entope. É depois de um tempo que ela vai entupir. E ela não entope de uma vez. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gordura nas nossas veias é desse jeito também. Ela gruda um pouquinho hoje na parede da nossa veia, gruda um pouquinho amanhã, certo? Um belo dia pode entupir essa veia totalmente. Já que a pia lá da nossa casa precisa de manutenção para ela não entupir, assim é as veias e as artérias do nosso corpo também, que elas precisam de uma boa alimentação, ela precisa de exercícios físicos regulares. Não adianta a gente fazer exercício físico uma vez por semana. E não adianta também pagar academia e não ir na academia, né? Então eu sempre falo que a saúde ela está relacionado aos hábitos saudáveis. E os hábitos saudáveis, eles precisam ser aprendidos. Gente, eu tenho plena consciência que não é fácil fazer isso. Só que é muito interessante que nós, os profissionais da área da saúde, o pai, a mãe, ele já cria esse filho dentro desse processo de aprendizado. Porque hoje nós, os adultos, comemos aquilo que nós aprendemos com o nosso pai e com a nossa mãe. E se o meu pai e a minha mãe compra bobeiras para eu comer, que eu só sinto sabor, mas ele não é nutritivo, nós vamos crescer copiando, reproduzindo esse comportamento inadequado. Então a gente sempre precisa pensar nesse processo educativo de pai, mãe e filhos, para a gente ter uma sociedade um pouco mais saudável. E pensando nessa educação em saúde, né, que o senhor muito bem comentou, como é que a gente consegue promover uma escuta ativa qualificada, sendo enfermeiro, sendo médico que está atendendo esse paciente ali na atenção primária? Porque, como o senhor comentou, esse paciente ele é muito mais do que uma próstata, ele é um paciente que tem as questões psicológicas, as questões cardíacas, diabetes, tudo isso associado. Como é que a gente se qualifica para atender esse paciente que muitas vezes está dentro daquela cultura de que o homem é forte, de que o homem não busca ajuda, não busca atendimento? E eu penso que essa reflexão que você trouxe, ela é primordial para a gente pensar na importância do Novembro Azul. O Novembro Azul, ele veio justamente para tentar fazer esse resgate
No Brasil, o Novembro Azul, ele chegou por uma instituição chamada Lado a Lado pela Vida, para conversar com esses homens e falarem, ó, vocês são importantes. Só que eu preciso falar para vocês, homens, que vocês não são tão fortes quanto alguns pensam que são. E por outro lado, às vezes eu gosto de pensar nesse homem forte como um homem corajoso também, porque dizem que os homens são bem corajosos também. Só que nós, os homens, às vezes temos medo de descobrir alguma doença. Ou seja, mesmo sendo forte, mesmo sendo corajoso, nós, os homens, precisamos admitir isso, que nós temos medo. E nesse medo, de repente, tem um detalhe também que nós precisamos saber, que é das fragilidades. Nós, os homens, precisamos assumir que nós não damos conta de tudo. E a professora Aliceia, eu sei que ela esteve aqui com vocês, e ela fala um detalhe. E tá tudo bem. Eu descobri que eu não dou conta de tudo. Para isso que existe essa sociedade, os profissionais da área da saúde. E dentro da escuta ativa, esse é o grande detalhe. Às vezes a gente até encontra, aqueles profissionais que já estão lá com 50, 60 anos de experiência, e às vezes eles criticam nós, os mais novos, e falam assim, você precisa aprender a escutar corretamente. Só que além, pessoal, de escutar corretamente, nós, os profissionais da área da saúde, de repente precisamos aprender a fazer também as perguntas corretas. Quando nós conseguimos escutar corretamente, fazer as perguntas corretas e entender, interpretar o que esse homem está querendo dizer, nós vamos ter um resultado muito melhor. E você tocou num ponto muito sensível, que a gente trabalha isso também no Novembro Azul, que no Novembro Azul eu preciso pensar sobre a saúde mental desse homem, eu preciso pensar na saúde psicológica desse homem, e a gente precisa pensar que esse homem ele é integral. Se a saúde física não está bem, de repente a saúde mental, a saúde psicológica dele poderá não estar bem também. E eu sempre faço algumas perguntas. Quando eu vejo algum homem trazendo alguma demanda da saúde mental, da saúde psicológica, eu sempre pergunto para esse homem, você tem o hábito de cantar quando você vai tomar banho? Às vezes eles param, pensam, porque quando nós cantamos, pelo menos embaixo do chuveiro, já é um grande detalhe. E aí às vezes eu brinco, você presta atenção no que você canta, no que você fala embaixo do chuveiro? Às vezes eu brinco, você tem filho? Você está vendo os teus filhos crescerem? Gente, se tem uma coisa que eu acho super, super bonita, é quando a gente faz um plantão na porta de uma escola. Você que está aí nos ouvindo, se você nunca fez isso, tenta fazer isso. Para em frente o portão de uma escola e observa o pai e a mãe quando ele vai buscar o seu filho ou deixar o seu filho. Quantos deles abraçam esses filhos? Um dos melhores remédios que nós estamos tendo ultimamente é o abraço. E eu estou falando de um abraço cheio, aquele abraço que transmite segurança, que transmite conforto. E nós temos muitos homens que não aprenderam a abraçar.
E aí eu convido vocês, homens que estão me ouvindo, que nunca é tarde para aprender a abraçar. E tem homens que só vão lembrar do abraço quando ele vê o pai, ele vê o avô dentro de um caixão. Ou depois que essa pessoa ela já morreu. Quando a gente pensa, você sente algum tipo de saudade? Às vezes ela vai falar, nossa, do abraço. E às vezes nós passamos dias e dias sem abraçar alguém. E pensando nessa reflexão do Novembro Azul, do homem como um contexto como um todo, qual é a mensagem que o Novembro Azul passa para as pessoas? Qual é a mensagem que você busca levar em todos os lugares que você vai? Eu sei que você é um professor muito legal, muito especial. Para mim também, que estou aprendendo muito hoje com você. O que você tem para nós? Obrigado por essas palavras tão lindas. E é através dessas palavras que eu continuo fazendo o meu trabalho. E de alguns anos para cá, uma mensagem que eu tenho passado bastante no Novembro Azul é que normalmente eu pergunto para todo mundo que está ali, eu pergunto, quem foi que enfeitou todo esse espaço do Novembro Azul? E a maioria das vezes eles falam, foi as mulheres que enfeitaram. Então, eu estou convidando as instituições que convidam nós, para falar sobre o Novembro Azul, para colocar esses homens, organizar esse espaço. Coloca esse homem para planejar esse cenário, para enfeitar esse cenário, até para a gente ver quanto trabalho dá nisso. E aí, às vezes, nós, os homens, vamos começar a refletir um pouco mais. Porque eu sempre brinco com eles que quando nós estamos enfeitando esse espaço para trabalhar o Novembro Azul, é a hora da gente refletir. Por que existe o Novembro Azul? A gente sabe que no dia 17 de novembro é o dia da prevenção do câncer de próstata. Só que essa prevenção do câncer de próstata, ela é simplesmente uma campanha para incentivar um pouco mais. Mas nós temos o ano inteiro. Então, claro, as campanhas elas ajudam muito nessa questão. E um alerta que eu sempre faço para os homens e para os profissionais da área da saúde também. E eu sempre brinco, principalmente com os urologistas, amigo meu, eu falo assim, doutor, quando aparecer esses homens no consultório, que você vai ajudar a cuidar desses homens, tira a roupa deles para examinar esses homens. Eu sempre carrego comigo alguns moldes e aí eu sempre brinco que quando nós, os homens, vamos no urologista, além do urologista pensar nessa questão da próstata, nós contamos a nossa história e o urologista, ele vai examinar toda a nossa genitália também. Porque, de repente, nós temos alguma outra doença no pênis, no saco, e a gente não sabia, certo? Porque nós não fizemos esses cursos que eles fizeram. Então, eles são especialistas nisso. Só que não existe ninguém melhor do que cada um de nós para conhecer o nosso corpo. Então, no momento do banho, aproveita, olha cada parte do seu corpo, porque quando eu vou para o urologista, aquilo é tudo novo. Então, por isso que ele vai perguntar atentamente para nós, certo? E se tem uma coisa que eu acho super interessante no Novembro Azul, é que tem muitas empresas que falam assim, você pode ir lá na minha faculdade, na minha empresa, falar sobre câncer de próstata? Aí eu sempre brinco.
Se for para falar somente sobre câncer de próstata, eu não vou. Nós precisamos falar muito além da próstata. E se tem uma pergunta que eu sempre faço para os homens, principalmente quando só tem homens, às vezes aparece uma ou outra mulher ali também, e aí eu sempre jogo essas mulheres na conversa. Porque a maioria das vezes são as mulheres que empurram esses homens, né, para o cuidado da saúde. E aí eu sempre brinco com esses homens, perguntando para eles se eles sabem para que serve a próstata. E como eu sei que a maioria dos homens tem medo do toque retal, eu sempre pergunto: você sabe mais ou menos quantos segundos o urologista ele gasta para fazer o toque retal? A maioria dos homens não sabem. E aí, normalmente, eu já inicio essa curiosidade com eles. Eles falam: caramba, eu sou forte, eu sou corajoso, mas eu não sei quantos segundos. Aliás, na realidade, eu pensava que era mais de 1 minuto, mas o professor Elias está falando que são poucos segundos. E essa é uma grande questão, que através do toque retal, que ele dura, pessoal, provavelmente vocês estão super curiosas, né? O toque retal, para diagnóstico da próstata, ele dura aproximadamente 10 segundos. É um teste muito, muito rápido. E eu sempre comento que quando o urologista, que é o especialista em próstata, quando ele vai fazer esse toque retal, ele pode descobrir muitas outras coisas nesse homem. E aí vem da escuta ativa que você comentou. E é muito interessante quando nós temos os profissionais que eles olham no nosso olho, que ele valoriza a nossa fala, seja com gestos, seja com o olhar, porque é um profissional que eu confiei a minha saúde naquele profissional. Professor Selmo Porto tem uma frase que diz assim: se você não escuta o seu paciente, você já errou o diagnóstico. E é justamente isso, né? Porque todo ser humano, ele é um universo. E os homens da mesma forma. E aí eu gostaria de perguntar em relação à prevenção. Esse homem, ele tem alguma forma que ele pode fazer um autoexame dele em casa? Como que ele pode observar alguma alteração? A próstata, ela fica mais borrachoide, ela fica dolorida? Quais são as alterações que essa pessoa pode ela mesma identificar e buscar um atendimento? Em relação à próstata, não temos um autoexame para a próstata. Em relação aos homens, eu sempre comento que os homens precisam fazer 1 vez por mês o autoexame da mama, porque os homens eles podem desenvolver câncer de mama também, e principalmente o autoexame dos testículos e o autoexame do pênis. O Brasil, só para vocês terem ideia, pessoal, o Brasil é o país que mais amputa pênis no mundo. Para quem não sabe o que é amputação, é cortar. Pênis, o Bilal desenvolveu lá o câncer de pênis. Se for descoberto em fase avançada, muitas das vezes o tratamento precisa ser cirurgia para cortar toda essa parte que está doente. Então, o Brasil é campeão em amputação de pênis no mundo. Mas a prevenção do câncer de pênis, do câncer de mama e o câncer de saco, ela existe. Através do autoexame que nós precisamos fazer 1 vez por mês, lá na nossa casa, dentro do nosso banheiro, no embaixo do chuveiro. Então, é palpar, observar como que está esse saco, essa bolsa escrotal, observar como está esse pênis 1 vez por mês. Só que a prevenção do câncer de pênis, pessoal,
De repente vocês vão aprender isso hoje. E eu sempre digo que nunca é tarde para aprender. A prevenção do câncer de pênis, ela começa desde o primeiro banho do menino. Porque todo menino, ele nasce com fimose fisiológica. Responsabilidade do pai e da mãe que vai dar o banho nesse moleque todos os dias é começar a fazer a massagem na cabeça desse pênis, na glande, na tentativa de lavar com água e sabão. E depois de alguns dias, de alguns meses, a gente já consegue desfazer essa fimose, se for uma fimose fisiológica. Agora, se for uma fimose patológica, às vezes vai precisar de ir para a cirurgia mais tarde. Mas a principal prevenção do câncer de pênis chama-se água e sabão. Lavar esse pênis todos os dias. E eu tenho certeza que tem muitas mulheres por aí que sabem que o marido não lava, ou o filho, né? Não lava o pênis todos os dias. Por que eu falei mulher? Gente, muitas das vezes o câncer de colo uterino que as mulheres desenvolvem pode ser por causa desse homem que tem fimose, que não lava o pênis todos os dias. Então, na cabeça do pênis, pessoal, vai acumulando um sebo. E no momento da relação sexual, que essa sujeira, ela fica dentro da vagina da mulher, isso pode proporcionar o câncer de colo uterino nessa mulher. Então, o pênis limpo vai fazer bem para o dono dele e para as parcerias sexuais também. E pensando também nessa questão da higienização que você comentou, tem a balanite, né, que é uma infecção muito comum entre os homens, né? Bem frequente com os que não têm essa higiene tão assídua, né? Isso, e também em crianças. Às vezes a gente tem muitos meninos que acaba tendo essa infecção na cabeça do pênis, às vezes acaba tendo infecção urinária porque tá sujo e não lavou adequadamente. Então essa infecção, o interessante, pessoal, que o câncer de pênis normalmente ele acontece em homens depois dos 50 anos. Porque esse homem passou a vida inteira não lavando o pênis adequadamente. Então, a prevenção começa desde o primeiro dia de vida, mas se eu não cuidei, esse câncer ele vai aparecer muito tardiamente. E essa infecção que você comentou, ela é extremamente constrangedora também, porque dói. A hora que o pênis ele fica duro, a hora que você vai lavar, acaba ficando dolorido também por causa dessa infecção que causa na cabeça do bilau, do menino aí, ou desse homem. E lembrando, pessoal, que todo homem que tem fimose e ele vai para as práticas sexuais, ele tem uma probabilidade maior de sentir dor durante a relação sexual, probabilidade de ter sangramento e probabilidade de levar ou pegar alguma doença venérea também, alguma doença sexualmente transmissível, porque a cabeça do pênis ela vai estar sempre machucada, porque como tem a fimose, acaba causando pequenas fissuras, microlesões, e isso tem uma probabilidade maior de infecção. Pensando nas alterações metabólicas desse paciente masculino, né? Qual é o momento que eu indico a colonoscopia para esse paciente, para ver como é que está, além do exame de toque, né? Fazer a colonoscopia. Nossa, que exame, né? Quando falo colonoscopia, às vezes eu brinco com a população mais leiga, eu falo assim, é muito parecido com aquele exame de endoscopia que as pessoas já conhecem com mais frequência. Mas para quem não sabe, pessoal, a colonoscopia é um exame que
o especialista, ele vai colocar o aparelho através de uma câmera pelo bumbum. Normalmente a gente fala que a endoscopia coloca o aparelho pela boca, passa pelo esôfago, vai chegar no estômago para ver se tem úlcera, se tem gastrite. A colonoscopia não, é o exame que coloca uma câmera, um aparelho por baixo. Essa câmera ela vai entrar pelo bumbum e esse especialista, através dessa câmera, ele vai observar todo o intestino para ver se tem alguma alteração, desde a procura de câncer e outras doenças que pode ter no intestino. Então, se a pessoa ela está saudável, ela quer começar a fazer os exames preventivos, seria 30, 35, no máximo 40 anos. Aí, pessoal, a gente precisa pensar, né? Se aquela pessoa que pode pagar uma consulta, se tem um plano de saúde, ou se esse exame ele vai ser feito pelo SUS. Todo exame que é feito pelo SUS, normalmente a gente orienta que essa pessoa ela precisa procurar uma unidade básica de saúde, passa com o médico lá do bairro, algumas pessoas conhecem como médico do postinho, né? Esse médico do postinho, os profissionais ali vão atender e se tiver necessidade, eles encaminham para fazer a colonoscopia. E eu acho super interessante o exame da colonoscopia, da mesma forma o exame do toque retal que a gente estava comentando, porque se essa pessoa ela tiver algum problema de hemorroida, o profissional ele já vai descobrir também. E o interessante é que tem muitas pessoas que têm problema de hemorroida e não fala para ninguém. Então, quando ele vai num profissional da área da saúde e o profissional acaba descobrindo, ele fala, ufa, que alívio, porque ele nunca teve coragem de falar com ninguém que ele está tendo um problema de hemorroida. E isso pode ser descoberto também quando vai fazer a colonoscopia. E ainda dentro da saúde do homem, né? Pensando na desregulação hormonal. Você comentou em relação ao câncer de mama nos homens, né? Muito bacana, muito interessante. Quais são os fatores que predispõem à ginecomastia, né? Pensando em relação aos hormônios e ao câncer de mama nos homens? Que a gente tem uma incidência, uma prevalência maior em mulheres. Mas os homens também podem ter devido à glândula mamária, né? Que eles também têm. Às vezes eu penso que os homens, eles têm um sofrimento maior do que esse que você tocou agora. E que nem os profissionais da área da saúde, que nem os pais prestam atenção nisso. Que é o menino, quando ele deixa de ser menino, ele entra na puberdade e ele vai para a adolescência. É muito comum nessa transformação hormonal dessa criança que está deixando de ser criança, passa pela puberdade, que vem as espinhas, que vem os pelos, é muito comum nessa fase a mama desse garoto ela aumentar um pouquinho. Alguns falam que parece uma pedrinha. Ou seja, às vezes é essa glândula mamária que desenvolveu um pouquinho, às vezes ela fica um pouco dura. E esses adolescentes, pessoal, tem muitos deles que não vai tirar a camisa, não vai tirar a camiseta na frente de ninguém, porque ele tem muita vergonha do próprio corpo. E aqui, pessoal, eu chamo a atenção de você pai, você mãe, você família, que as meninas, quando elas menstruam pela primeira vez, é muito comum elas já saberem que precisa ir para o mesmo médico da mãe, que precisa ir para o ginecologista. E nós, os meninos, quando aparecem as nossas dúvidas, a gente tem que se virar sozinho. O que o Brasil fez?
O Brasil gravou agora recentemente um outro documentário que em breve vai estar sendo exibido, porque nós temos um documentário muito, muito chique, chamado O Silêncio dos Homens. Nesse documentário, pessoal, do Silêncio dos Homens, ele está disponível gratuitamente no YouTube. Nós temos histórias lindas, lindas. Agora nós gravamos em todo o Brasil um documentário feito com adolescentes. Nós perguntamos para esses adolescentes o que é que eles querem, o que eles precisam para eles serem os homens do futuro. E sabe que tipo de homem do futuro o professor Elias gostaria que nós tivéssemos? Já vou chegar na resposta da tua pergunta. Sabe, pessoal, que tipo de homem eu gostaria que nós tivéssemos? Eu gostaria que nós tivéssemos homens que não cometem violência. Violência contra si mesmo, principalmente através do suicídio. Mas você já imaginou o que é um homem violentar uma mulher? E é uma mulher que ontem, de repente, ele chamou de meu amor, o grande amor da minha vida, e amanhã esse homem, às vezes, ele acaba, inclusive, cometendo feminicídio, matando essa mulher. Então, esse documentário que está para sair, que foi gravado com adolescentes, nós perguntamos para esses adolescentes o que é que eles queriam, o que é que eles precisam. E junto com isso, nós fizemos algumas perguntas também se eles sabiam dessa glândula mamária, dessa ginecomastia, porque parece que quando a gente fala em ginecomastia, parece que é só nos meninos gordinhos, né? Aqueles garotos obesos, né? Que tem a mama um pouco maior, que inclusive sofrem muito bullying, né? Principalmente na escola, no time de futebol. Então, quando aparece um aumento da mama, o ideal é procurar um especialista em hormônios, fazer as dosagens hormonais, principalmente testosterona, porque os homens adoram essa palavra, né? Testosterona. Mas outros hormônios também, que inclusive contribuem com o aumento da mama, fazer essas dosagens hormonais para ver se está tudo bem o desenvolvimento dessa mama. Porque, pessoal, quando a mama do homem ela começa a crescer um pouquinho, isso é um sinal que ele está deixando de ser criança, passando pela adolescência, e ele vai, aliás, passando pela puberdade, e ele vai chegar na adolescência. Junto com isso, uma transformação corporal. A pele, que era pele de criança, ela vai ficar mais oleosa também. Então, nós precisamos ter muita atenção com esses adolescentes. Por quê? Nenhuma criança, nenhum adolescente, ele nasce violento. Ele aprende. A violência, ela é aprendida na nossa sociedade machista. Então, da mesma forma que nós aprendemos coisas boas, nós aprendemos coisas ruins também. E nós precisamos pensar o que é que nós estamos ensinando para os nossos adolescentes. Quando eu falo em ensinar, eu estou falando principalmente através de comportamento, certo? É o acidente de trânsito, é você encher a cara de bebida alcoólica e pegar o volante de um carro. Não precisa você falar nada para ninguém. As pessoas estão vendo. Então, eu chamo isso também de aprendizado e chamo isso também de ensinamento. E essa resistência, né, do homem em falar sobre sentimentos, em pedir ajuda, como é que a gente pode romper essa barreira, não apenas como profissional da saúde, mas como ser humano? Como é que a gente consegue chegar num paciente,
ter essa conversa para que ele sinta essa segurança e se abra. Porque é muito importante ter esse diálogo, senão a gente não consegue nem cuidar e nem acolher esse paciente. Esse papo, ele é muito longo, porque eu chamo isso de uma construção. A nossa sociedade, ela é feita através de exemplos, através de construção. Às vezes eu brinco que isso começa quando esse menino ainda está dentro da barriga da mãe. Porque a partir do momento que faz um exame e descobre o sexo desse bebê, o nosso papo com essa barriga materna que está crescendo, ela já é direcionada também para uma menina ou para um menino. Ah, cadê o garanhão do papai? Quando nasce, o mesmo detalhe. Nós, sociedade, temos dificuldade, por exemplo, de comprar um fogãozinho e dar de presente para um menino, por exemplo. Às vezes, famílias que fazem isso, às vezes ela é muito criticada. Só que aí eu penso lá um pouco mais tarde, como que esse menino, esse homem, ele vai aprender a cozinhar se lá quando criança ele não brincava de fazer comidinha? E a questão da organização. Pai e mãe não teria que guardar brinquedo de criança. Podemos, numa certa idade ali, guardar esses brinquedos juntos, que é a questão de organização. Tá tudo bagunçado? Vamos organizar novamente. Então, esse cuidado, ele vem daí, certo? E só que a gente tem um exemplo, às vezes, péssimo. Se a gente observar lá no posto de saúde, na UBS, quem é que leva as crianças para ser vacinadas? A maioria das vezes é a babá, é a mãe que leva. Cadê esse homem? Então, a mesma responsabilidade que essa mulher tem de ensinar ou cuidar, esse homem precisaria também. Só que quem faz as políticas públicas por aí, pessoal, toma cuidado. Nós estamos com um projeto lá em cima, há muitos anos, pedindo o aumento de licença paternidade. Os homens, até então, eles não tinham um período digno de afastamento para ele ficar em casa cuidando desse menino. Então, como que esse homem, pessoal, ele vai cuidar desse menino, ele vai dar exemplo, se eu tenho um Brasil, se eu tenho uma nação, que esse homem precisa estar na empresa trabalhando. Então, começa aí pela licença paternidade. Agora nós conseguimos um período maior de licença paternidade. Só que tem mulheres que não querem que os homens tenham licença paternidade. Porque ao invés dele ficar em casa fazendo esse trabalho, ele vai para o boteco beber. Então, olha aí. Então, esse período que eu falo dessa construção, e eu brinco muito, que essa construção, ela precisa acontecer desde os primeiros dias. Se tem uma coisa que eu acho lindo, é quando uma mulher, ela está amamentando, e esse homem que foi orientado, que ele foi ensinado, porque nós não aprendemos sozinhos, tá, pessoal? Nós precisamos de alguém para orientar, para nos ensinar. Então, quando uma mulher está amamentando e ela tem um homem do lado dela que contribui na amamentação, essa criança, inclusive, ela vai crescer com mais saúde. Provavelmente deve ter alguém perguntando, né? Professor Elias, como que esse homem ele pode ajudar na amamentação? Pessoal, o homem pai ativo durante a amamentação, o que ele vai fazer? Mulher sentou para amamentar, ele eleva um pouco as pernas dessa mulher, coloca numa almofada,
ele traz um copo de água, um copo de suco, coloca do lado dela, porque enquanto ela está fornecendo líquido para o nosso bebê, o filho não é só dela, não. Ela está fornecendo líquido, amamentação para o nosso bebê, ela já vai tomando líquido para esse leite, está rendendo. O que é uma paternidade ativa? É aquela mulher que está amamentando e esse homem, ele ouviu um trovão, ele sabe que tem roupa no varal, ele vai tirar essa roupa do varal para essa roupa não molhar. Não precisa da mulher falar, bem, pega a roupa que está no varal. Quando a mulher fala isso, esse pai, ele está sendo comandado a fazer isso. É totalmente diferente quando ele tem a atitude. Porque quando ele tem essa atitude, é aquele homem que a hora que a mulher senta para amamentar, ele já vai ver no cesto de roupa suja se tem roupa que precisa colocar na lavadora para lavar. Isso nós chamamos de uma paternidade ou de um cuidado integral. Não fica cansado nem para a mulher, nem para o homem. E esse homem, ele vai aprender a valorizar muito mais essa criação de filhos. Recentemente eu estava num congresso online e tinha um pai que era o nosso palestrante e num dado momento ele pediu licença do celular lá da câmera porque ele tinha que cuidar da filha dele. E aí depois, no final, o pessoal parabenizando. Nossa, parabéns, você cuidando da tua filha. Ele falou, pessoal, legal, aceito o parabéns de vocês. Mas eu estou fazendo simplesmente o que um pai precisa ser feito. Porque nós trocamos. Enquanto a minha mulher, a mãe dela, foi para a empresa trabalhar, eu fiquei em casa responsável pelos cuidados. E essa mulher, quando ela vai para a empresa trabalhar, ela não tem que estar ansiosa, ela não tem que estar estressada, pensando se aquele homem que eu tenho lá em casa, ele vai dar conta de cuidar dos filhos. Gente, os filhos, eles são nossos. Então, o Novembro Azul, ele vem também para lembrar esses homens. E aí, gente, quando eu falo sobre isso, a gente precisaria falar também sobre planejamento familiar. Porque, de repente, tem muitos homens que não fazem isso porque a gravidez não foi planejada. Ele nem assumiu a gravidez. Claro que existem mulheres que ela quer ser mãe solo. Opa, legal, se essa é a vontade dela, eles escolheram isso, não tem nada de errado nisso. Mas se o filho é nosso, por que não fazer um planejamento adequado? Só que nós sabemos também que muitas pessoas não fazem o planejamento familiar, não é porque elas não querem, é porque não tem pessoas para estar orientando, para estar fornecendo conhecimento para elas fazer esse planejamento familiar. É porque é um processo de desconstrução, né? A gente viveu nessa sociedade há muito tempo dessa forma. Então, para você desconstruir essa imagem, né, de que o homem ele tem o papel definido, a mulher tem o papel definido, isso é algo que vai muito do eixo familiar muito bem definido. Vai muito da criação dessas duas pessoas, né, que se uniram para criar essa família e, de fato, fazer esse planejamento familiar. Porque se você não faz esse planejamento familiar, muitas vezes essa mulher fica sobrecarregada, esse homem negligencia a família, que é o que você comentou muitíssimo bem. E dentro desse eixo familiar, né, a gente ainda tem a figura do homem como líder, né? O homem, ele foi criado dentro da sociedade que ele deveria ser líder, né? E aí essa liderança não cabe fraqueza. E muitas vezes é onde entra a questão da saúde, né? Que fala que o homem que procura ajuda, que procura atendimento, que se previne, que se cuida, é um ato de fraqueza. Na verdade, não é. É um ato de coragem, é um ato de força, né? De ressignificação do que é ser homem. Igual você falou várias vezes durante a sua reflexão, ser homem é isso, é você tomar parte do que você se propôs a fazer.
é liderar aquela família, né, como a gente construiu, só que é liderar de forma consciente, de decisão. Não é algo que foi imposto, é algo que você decidiu. Assim eu vejo a decisão do autocuidado. Como é que você enxerga o autocuidado masculino e a fragilidade que os homens colocam em cima disso? O, o autocuidado masculino, às vezes, ele vem também de um lugar de negligência também, às vezes de vulnerabilidade, porque às vezes quando a gente fala em autocuidado masculino, tem muitas pessoas que pensam em homens gays, em num homem que é dono de um salão de beleza. É, não, pessoal, quando nós estamos falando de autocuidado, é essa pessoa, ela ter essa liderança, ela ter essa fundamentação do que ela precisa fazer para que ela tenha saúde, né? Então, o autocuidado, ele vem desse lugar que não vou ficar dependendo 100% de outras pessoas, mas eu preciso ter um autoconhecimento que eu consiga gerenciar o meu cuidado. Os profissionais da área da saúde, às vezes, são negligentes em tentar fazer com que esse homem ele tenha essa autonomia do autocuidado. Quando eu vejo, por exemplo, um homem levando filho, por exemplo, para vacinar, na minha cabeça, o profissional que vai fazer a vacina dessa criança já precisaria perguntar para esse homem: me dá a tua carteirinha de vacina para eu ver se está atualizada também. Gente, isso é inerente. Eu tenho comentado muito isso com o pessoal da imunização. Então, quando apareceu um homem trazendo o filho ou a filha para vacinar, já pede a carteirinha de vacina desse homem também, porque nós vamos estar ajudando, nós vamos estar alertando esse homem para a questão do autocuidado. Não é ele perguntar, bem, onde é que está a minha carteira de vacina? Porque a maioria das vezes são as mulheres que tomam conta da carteirinha de vacina desse homem. Então, o autocuidado, ele vem dessa necessidade, porque quando eu percebo a necessidade do autocuidado, fica muito mais leve, tanto para mim quanto para as outras pessoas. E quando nós estamos falando de autocuidado, a gente precisa pensar que o cuidar da saúde, ele precisa também ser um ato compartilhado, porque o autocuidado, quando eu penso em alimentar bem, por exemplo, eu não vou estar alimentando somente eu vou estar cuidando da alimentação de toda a família. Então, esse gerenciamento do autocuidado, eu sempre penso que não é algo que a gente dá conta de fazer sozinho, ele precisa de uma liderança, de um gerenciamento, e porque, principalmente quando a gente fala de alimentos, imagina o profissional da área da saúde orientou nós, precisa diminuir a quantidade de sal na comida, mas a pessoa que faz a comida, ela não ficou sabendo disso, certo? Então, aí nós precisamos de uma vigilância um pouco maior nisso. E quando fala em autocuidado, e você falou de escuta ativa, a gente precisa pensar que tem muitas pessoas que elas são leigas, ou às vezes falta inclusive condição financeira. Porque quando nós falamos para uma pessoa, por exemplo, que ela precisa fazer caminhadas pelo menos 3 vezes por semana, tantos minutos por dia, eu não perguntei se ela tem um tênis adequado. Agora imagina, eu fazer uma orientação dessa
para uma pessoa que é diabética e ela for com um calçado que vai machucar o pé dela e acaba fazendo uma lesão. Então, o autocuidado, ele vem nesse sentido também, que nós precisamos ter um olhar um pouco mais amplo, e eu vejo o autocuidado que nós precisamos falar para as pessoas: você está cuidando agora para colher futuramente. Você tem coisas que você colhe hoje já, certo? Mas tem coisas que você vai colher semana que vem, daqui um mês. É igual a velhice. Imagina eu deixar para passar um hidratante no meu rosto só depois que as rugas aparecerem. Se a ruga fosse aparecer aos 60 anos e eu nunca usei hidratante na minha vida, de repente ela vai aparecer aos 50. Então, o autocuidado eu vejo nesse sentido, que ele precisa ser muito bem orientado, e é muito interessante quando nós, os profissionais da área da saúde, conhecemos a população que nós temos e utilizar o próprio recurso que essa comunidade tem para ajudar no autocuidado daquele bairro. É uma pista de caminhada que eles têm, é uma quadra para fazer alguma prática esportiva. E quando a gente pensa nisso também, uma coisa que os homens têm mudado bastante também é a questão do cuidado da espiritualidade. Porque os homens até então não acreditavam que as questões espirituais, elas tinham muita força na nossa vida. Não somente os homens, né? A população de uma forma geral. E quando eu falo, pessoal, em espiritualidade, eu não estou falando de religião e não estou falando de religiosidade. Eu estou falando da gente prestar atenção em coisas dentro de nós que de repente a gente não consegue medir através de um exame de sangue. A tristeza, por exemplo. Caramba, eu estou tão triste e eu não sei da onde veio essa tristeza. Então, de repente, pensar um pouquinho nesse espírito, nessa alma, que ele pode e precisa ser abastecido todos os dias também. E a hora que eu brinquei, né? Você canta embaixo do chuveiro. É isso, as palavras, elas têm muito poder na nossa vida. Quais são as palavras que nós estamos pronunciando no nosso dia a dia, né? Então, esse cuidar da espiritualidade, inclusive muitos profissionais da área da saúde têm dedicado também a essa temática. Professor, para encerrar, eu gostaria de pedir uma reflexão sobre saúde do homem e Novembro Azul. O que você gostaria de falar para os nossos ouvintes? Pessoal, encerrando o nosso bate-papo, nesse que eu estou conversando com vocês, tá? Mas o Novembro Azul, ele continua por aí, entra ano e sai ano. A gente sabe que nós somos seres imperfeitos, então nós fazemos um pouco esse ano, o ano que vem nós vamos fazendo mais, vamos aprendendo coisas novas. Mas assim, a principal reflexão que eu faço do Novembro Azul é que não adianta eu saber de tudo isso e não colocar em prática. E o grande detalhe, pessoal, eu não preciso pensar numa grande transformação. Eu preciso começar numa transformação pequena. Através dessa transformação pequena, amanhã eu mudo mais um pouquinho, amanhã eu mudo mais um pouquinho. Hoje, por exemplo, a hora que eu falei para vocês, por que eu não dar um fogãozinho para o menino brincar também? Eu sei que tem muita gente que vai ficar pensando nisso, mas se eu der um fogãozinho para esse menino, ele vai virar gay? Não, gente.
A homossexualidade, se é lésbica, se é homem que gosta de homem, se é mulher que gosta de mulher, não vem por causa de brinquedos, não vem por causa de uma roupa azul ou de uma roupa rosa. Quando a gente fala nessa transformação do Novembro Azul, é a gente pensar que eu inicio vagarosamente, se me incomodou, vou conversar com outras pessoas, ver a visão delas a respeito disso. O que você quis realmente dizer que os homens precisam e devem brincar também com um fogãozinho? Eu falo isso porque na universidade a gente tem muitos alunos masculinos que vêm de outros estados estudar na universidade e quando eles chegam, eles não sabem fritar um ovo, eles não sabem lavar a própria cueca. E aí eu fico pensando, quem é a mãe desse indivíduo, quem é o pai desse indivíduo que não ensinou? Isso é vida. Eu estou ensinando vida. Então, a reflexão do Novembro Azul é essa. A gente não consegue fazer nada sozinho, não preciso pensar em coisas mirabolantes, mas vamos começar a fazer um pouquinho de cada vez. Já faz mais de 15 anos que eu trabalho com grupos de homens e cada dia eu estou aprendendo um pouquinho. E eu aproveito para agradecer esse convite de estar aqui conversando com vocês e fazendo essas reflexões. O privilégio é nosso, professor. A gente vai guardar com muito carinho esse conhecimento e vamos ter outros encontros, se assim você permitir. Que privilégio imenso. Claro, nós da Universidade Federal de Mato Grosso estamos à disposição para essas parcerias. Eu sempre falo que o conhecimento, a gente precisa dessas parcerias para a gente conseguir ser profissionais um pouco melhor. E uma coisa que é muito legal, qualquer profissional da área da saúde não precisa ter vergonha, de repente, de falar que não sabe. Melhor do que a gente ensinar ou fazer coisas erradas. É muito interessante a gente ter essa mentalidade que nós vamos aprendendo juntos. E para nós, assim, ouvir é um momento de aprender, né? Porque quando a gente senta para ouvir, a gente aprende, viu, doutor? Então, só tenho a te agradecer a oportunidade e o privilégio imenso de estar aqui na sua presença hoje. Muito obrigado, pessoal. Obrigadão.